função exponencial de base e, é importante a gente definir a taxa de variação de uma função. Definição, definimos a taxa de variação de uma função f no intervalo de extremos x e x mais h é o quociente dado por f de x mais h menos f de x dividido por h. Este coeficiente pode ser interpretado como o coeficiente angular da reta secante passando pelos pontos x, f de x e x mais h, f de x mais h, ambos pontos do gráfico da nossa função f. Então, esse quociente está intimamente ligado à inclinação dessa reta secante. De fato, representando em vermelho o gráfico da função f, esse é o ponto x, f de x, e esse é o ponto x mais h, f de x mais h, ambos no gráfico de f, e em azul a reta secante, passando por esses dois pontos, chamando de alfa o ângulo entre a reta secante e o eixo x. Considerando, então, esse triângulo retângulo, temos que esse ângulo também é igual a alfa, dado que esse cateto do triângulo é paralelo ao eixo x. Assim, nós podemos calcular a tangente desse ângulo alfa. Nesse caso, por trigonometria, temos que a tangente de alfa é dado pelo comprimento do cateto oposto ao ângulo, aqui dado por f de x mais h menos f de x, dividido pelo comprimento do cateto adjacente ao ângulo, aqui dado por h. E assim, então, a tangente de alfa é igual a f de x mais h menos f de x dividido por h. E agora, se tomarmos x0, y0, um ponto qualquer da reta secante, então temos que y0 menos f de x dividido por x0 menos x também vai ser igual a tangente de alfa, seguindo assim, então, que y0, ou seja, a segunda coordenada do ponto arbitrário tomado na secante, é igual a tangente de alfa vezes x0 mais menos a tangente de alfa vezes x mais f de x. Então, aqui o nosso coeficiente angular citado anteriormente. Se na taxa de variação f de x mais h menos f de x sobre h tomarmos h indo a zero, então nós obtemos a taxa de variação instantânea de f no ponto x, também dita a derivada de f no ponto x, indicada pelo símbolo f' de x. Observe que f' de x é a inclinação, ou melhor, é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto x, pois conforme fazemos h tender a zero, então a reta secante que passa pelos pontos xf de x e x mais h, f de x mais h, vai se transformando na reta tangente ao gráfico da função f no ponto x. E assim,
Se x0 e y0 for um ponto arbitrário dessa reta tangente ao gráfico de f no ponto x, então y0 vai ser igual a f' de x vezes x0 mais menos f' de x vezes x mais f de x. Aqui, então, a derivada é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto x. O número real f' de x nos fala a respeito do crescimento ou decrescimento da função f nas proximidades de x. De fato, se f' de x for maior que zero, então f é crescente nas proximidades de x, enquanto que se f' de x for menor que zero, então f é decrescente nas proximidades de x. E agora, então, a gente pode falar um pouco da exponencial de Bézier dentro desse contexto de taxa de variação instantânea. Veja que, se tomarmos, em particular, f de x igual a b vezes e elevado a alfa x, então, a derivada de f em x será igual a alfa vezes a própria função f de x. Ou seja, para todo x no domínio da função exponencial de Bézier, temos que a taxa de variação instantânea, ou seja, a derivada, é proporcional à própria função exponencial de Bézier. De fato, observem que se f de x é igual a b vezes e elevado a alfa x, então temos que f de x mais h menos f de x dividido por h é igual a b vezes e elevado a alfa x vezes e elevado a alfa h menos 1 dividido por h. Só que b vezes e elevado a alfa x é a própria f de x. Então, a taxa de variação dentro do intervalo de extremos x e x mais h é igual a f de x vezes e elevado a alfa h menos 1 sobre h. Tomando, então, o limite de h indo a zero, nós temos que f' de x é igual ao limite de h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h, que por sua vez será igual a f de x vezes o limite de h tendendo a zero de e elevado a alfa h menos 1 sobre h, pois temos que x não depende da variação h. E assim, temos que isso vai ser igual a f de x vezes alfa vezes o limite de h tendendo a zero de e elevado a alfa h menos 1 sobre alfa vezes h. E aqui nós podemos fazer uma pequena mudança de variável, t igual a alfa h. Observe que como h vai a zero, então t também vai a zero. Assim, f' de x é igual a alfa vezes f de x vezes o limite de t tendendo a zero de e elevado a t menos 1 sobre t. Assim, para nós mostrarmos que f' de x é igual a alfa vezes f de x, basta mostrarmos que esse limite de t tendendo a zero de e elevado a t menos 1 sobre t é igual a 1. Então, vamos fazer isso. Observe inicialmente que para t estritamente maior que zero, nós temos que ln de e elevado a t é igual a t,
que por sua vez é igual à área da faixa de hipérbole H1 e elevado a t. Né? Foi bem dessa forma que a gente definiu o Ln como sendo a área de determinadas faixas do ramo positivo da hipérbole y igual a 1 sobre x. Ou seja, essa faixa em amarelo aqui. Observe que essa faixa em amarelo contém esse retângulo achurado em azul e está contido nesse retângulo maior. Portanto, essa área da faixa de hipérbole tem a sua área maior que a área desse retângulo em azul e menor que a área desse retângulo aonde ela está contida. Seguindo assim, então, que e elevado a t menos 1 sobre e elevado a t, que é justamente a área desse retângulo em azul, é menor ou igual que t, que é a área da faixa de hipérbole, que por sua vez é menor ou igual que e elevado a h menos 1, que é a área desse retângulo maior que contém a faixa de hipérbole. E então, temos que 1 sobre e elevado a t é menor ou igual que t dividido por e elevado a t menos 1, que por sua vez é menor ou igual que 1. Né? Daqui para cá é só dividir a equação toda por e elevado a t menos 1, que por ser maior que zero, mantém a ordem das desigualdades. E assim temos que 1 é menor ou igual que e elevado a t menos 1 sobre t, que é menor ou igual que e elevado a t. Então, agora nós podemos tomar o limite em toda essa desigualdade. Por continuidade, nós temos que... limite de t tendendo a zero de e elevado a t é igual a 1. Então, temos que 1 é menor ou igual que o limite de t tendendo a zero pelo lado positivo, uma vez que a gente tomou t maior que zero, de e elevado a t menos 1 sobre t, que por sua vez é menor ou igual que 1. Seguindo assim que o limite de t tendendo a zero pelo lado positivo, de e elevado a t menos 1 sobre t, é igual a 1. De forma análoga, nós podemos mostrar também que o limite de t tendendo a zero agora pela esquerda, ou seja, tomando t negativo, de e elevado a t menos 1 sobre t, também é igual a 1. Seguindo, então, por fim, que o limite de t indo a zero, de e elevado a t menos 1 sobre t, é igual a 1. E, portanto, temos que f' de x é igual a alfa vezes f de x, no caso em que f de x for igual a b vezes e elevado a alfa x. Vale também a recíproca desse resultado, no seguinte sentido: se tivermos que f é uma função satisfazendo f' de x igual a alfa vezes f de x e b é igual a f de zero, então f de x será igual a b vezes e elevado a alfa x. De fato, observem que se f' de x for igual a alfa x, então, quando f de x for diferente de zero, nós temos que f' de x dividido por f de x será igual a alfa. E então, temos que a derivada do ln de f de x é igual a alfa. Seguindo assim que ln de f de x é igual a alfa vezes x mais alguma constante real k.
E então, temos que e elevado a ln de f de x, que é a própria f de x, será igual a e elevado a alfa x mais k, que pode ser escrito como e elevado a k vezes e elevado a alfa x. Só que, por hipótese, nós temos que b é igual a f de zero. Então, b é igual a f de zero, que por sua vez é igual a e elevado a k vezes e elevado a alfa vezes zero. Como essa parte aqui é igual a 1, então b é igual a e elevado a k. Seguindo assim, portanto, que f de x é igual a b vezes e elevado a alfa x, como nós queríamos. Bom, com isso a gente vai ficando por aqui. Eu vejo vocês numa próxima e tchau!